nome é Flávia Camargo Tome. Eu sou, na verdade, de formação, eu sou bióloga, mas eu fiz mestrado, doutorado na ECA, sempre trabalhei com música, tocava violoncelo, e na época que eu comecei a trabalhar na divisão de pesquisas do Centro Cultural, eu já fazia pesquisa sempre na área de música, e fazia um mestrado na área de música. Então, a minha formação como pesquisadora é essa. O Mário de Andrade, como era de uma família de classe média baixa, ele precisava de uma profissão rapidamente, ele não fez nenhum curso superior, ele foi fazer Conservatório Dramático Musical e quando ele se formou, ele já era um professor, só que era uma formação muito básica e ele era um moço muito inquieto intelectualmente. Na cidade de São Paulo tinha grupos que eram muito estimulantes para conversa, para criação. Eram os jovens que se interessavam por poesia, por artes em geral, e eles se associam. Eles têm causas comuns, eles frequentam alguns espaços onde eles discutem arte. E o Mário de Andrade, ele começa a trabalhar muito individualmente. Ele tem alguns projetos de renovação da cultura brasileira que ele coloca em campo, por exemplo, através da poesia, através da prosa, quando ele faz Macunaíma, quando ele faz Clã do Jabuti, quando ele se bate muito pela renovação da gramática e da fala do Brasil, né? E ele tem também esse tipo de atuação, de campanha pessoal, quando ele resolve que vai estudar a música do Brasil. Então, quando chegar em 1935, ele é um homem que já teve muitas leituras, um intelectual maduro. E na hora que ele vê à frente dele esse desafio do Departamento de Cultura, é o momento em que ele vai ter oportunidade de elaborar planos a partir daquilo que para ele era um material bastante teórico. Ele é um homem maduro e que sabe o que uma cidade grande, uma cidade que queira se lançar no mundo, tem que ter, tem que oferecer para a sua população como recurso para o lazer, para a criação artística. Então, 1935, para ele, é um ano que, ao mesmo tempo que o desafia, coloca ele frente a uma situação política muito nova. Em 1935, a gente já tinha uma indústria de disco muito consolidada. E os meios novos de comunicação mostravam que você podia aliar a rádio a várias instâncias da formação de um público. Como é que você forma público? Tendo uma rádio, por exemplo. Você tendo a possibilidade de colocar esse público em contato com um repertório variado. Então, esse público pode escutar de tudo através do rádio. Então, esse momento da criação do Departamento de Cultura, para ele é importante também porque ele consegue aliar o que havia de mais moderno tecnologicamente a um projeto arrojado de formação de público. A Oneida Alvarenga era uma jovem que estudava piano em Varginha, era uma moça de uma família de classe média que prezava muito os estudos, tanto é que os pais, quando percebem que aquela moça já tinha conquistado tudo que podia conquistar em Varginha no campo intelectual, não se opõem a ela vir para São Paulo. Então era uma família um pouco diferenciada. E ela vem para São Paulo para estudar piano. E isso em 1931. E quando ela vai procurar o Mário de Andrade, ela vai procurá-lo porque ela queria que ele a preparasse para ela ir para o Conservatório Dramático Musical. E quando ela vai conversar com ele, ela tinha na mão um livro do Machado de Assis. E o Mário de Andrade ficou muito curioso com esse perfil daquela moça, porque era uma moça do interior de Minas Gerais que gostava de música, mas gostava de poesia, gostava de leitura. E ela disse para ele que, de fato, ela já tinha escrito algumas poesias e ele se interessa muito pela inteligência dela, né? Porque percebia que era
uma moça diferenciada daquelas que ele conhecia como público mais frequente do Conservatório Dramático Musical. Ela vai imediatamente para o conservatório. No conservatório, ela se forma como aluna dele, fazendo um trabalho que ele achou muito interessante, porque ela não queria um tema comum. Então, ela escreve sobre um assunto difícil e, para ela poder escrever sobre esse assunto difícil, ela estuda muito. Quando ela termina esse trabalho dela, que se chama Linguagem Musical, ele lança um desafio para ela. Por que você não transforma esse seu trabalho num livro? E para isso, ela precisava aprofundar os estudos dela. Aí ela vem para São Paulo novamente para poder se aperfeiçoar nos estudos com ele. Então ela é uma aluna de História da Música que trabalha muito na casa dele. Ele forma um grupo de alunos que estudam História da Música na casa dele. Aliás, a Oneida e outras dois colegas desse grupo vão para a discoteca. Ela, o José Bento Ferraz e a Sônia. E quando vem para a Oneida esse convite para ela organizar a discoteca, vem justamente porque ele sabia que a Oneida era uma moça muito bem preparada. Ele já tinha um contato próximo com ela que não era só no conservatório. Então, e o que ele precisava na discoteca? Justamente uma pessoa que conhecesse a história da música, uma pessoa que pudesse escolher livros, escolher partituras, escolher discos de música. E ela, apesar de ter 23 anos de idade, ele sabia que ela era muito valente. Na verdade, a gente sabe que está entre as primeiras pela maneira como ele escreve rapidamente para Oneida Alvarenga, que foi aluna dele no conservatório e que estava naquele momento em Varginha. Então ele rapidamente escreve para Oneida e diz assim: venha para São Paulo, eu quero que você venha trabalhar comigo aqui no Departamento de Cultura. Então você percebe que ele já tem um nome e que a discoteca já é uma coisa que para ele é uma verdade, né? Esse modelo é um modelo que ele observava ser colocado em ação, por exemplo, na Inglaterra, com a BBC, e sobretudo em Montevidéu, com a Sodre, que era uma sociedade uma sociedade de radioeducação que existiu lá e ainda existe, e se organizava também dessa maneira. Então não dá para saber exatamente o que é que nasce primeiro, se é a vontade de fazer a discoteca ou se fazer conjuntos musicais. A verdade é que talvez o projeto tenha já acoplado esses vários elementos que se intercambiavam, que conversavam entre eles. Eu acho que a gente tem que imaginar que a discoteca é um organismo vivo, porque ela está inserida no meio de uma coletividade e que essa coletividade vai mudando tanto de características que a própria discoteca às vezes muda e às vezes é mudada. Não necessariamente ela muda sua proposta, mas muitas vezes as pessoas mudam a maneira de usar a discoteca. Existem as duas coisas. Na verdade, idealmente, esses organismos que trabalham direto com a população precisariam ser mais ágeis para eles mesmos mudarem mais rápido até do que as pessoas. Tentarem dar passos mais rápidos e se anteciparem às mudanças. Idealmente seria assim. Se a gente tivesse uma burocracia rápida, se nós fôssemos muito ricos e se a gente tivesse essa capacidade de mudar rapidamente. Como observadora, o que eu tenho acompanhado é que ela, quando começa, ela é ponta de lança, né? Ela é ponta de lança, então você percebe que as pessoas vão até a discoteca para escutar, para ler, porque era onde elas podiam encontrar de tudo, né? Quando os discos barateiam, quando é barato você também comprar livros, quando as partituras chegam mais facilmente para o Brasil, quando as pessoas podem ter aparelhos de som
pequenininhos que elas carregam com elas, é claro que daí elas veem muito menos a discoteca. Mas elas começam a procurar a discoteca por outros motivos. E ainda que as pessoas hoje em dia procurem ou procurassem a discoteca por lazer, para vir encontrar com as pessoas e bater papo, ainda assim a discoteca está cumprindo um papel importante dentro dessa cidade, que é uma cidade tão misturada, né? Então eu acho que tem um pouco das duas coisas. Dependendo do momento, você percebe que ela teve mais uma atuação pioneira e às vezes ela acabou sendo englobada pela população que entendeu nela outros usos. Quando você imagina, então, a maneira como é fácil você recuperar uma coisa no YouTube, você pode escutar de tudo no YouTube, num clique você está escutando tudo. Só que é uma afeição muito ingrata, porque, na verdade, você não recupera nada. Você acaba de escutar aquilo e, ó, evaporou. Como num raio, aquilo sai da sua vida, porque você não mantém contato com o grupo que tocou, com o autor, com a música. Se você perguntar assim, quem é que cantava? Quem é que tocava? Qual é o compositor da melodia? Qual é o compositor da letra? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso não afeiçoa, né? O que você tem num acervo constituído como da missão é a possibilidade de você voltar lá quantas vezes você quiser e você tem ali uma informação que se multiplica, porque a cada vez que você volta para ele, você encontra aquilo que você já conhecia e vai além. Então, um acervo como o da Missão de Pesquisas Folclóricas, para o jovem de hoje, ele é sinônimo de conhecimento duradouro, um conhecimento que é base, um conhecimento que mostra a maneira como se formaram tantas canções que a gente escuta hoje em dia, porque ele está na base da nossa formação musical, está na base da musicalidade do brasileiro. Então é um acervo muito importante para a pesquisa do ontem, para a pesquisa do hoje e quem sabe até para pesquisa em certa medida do amanhã. Então é um acervo que tem essa magia, porque ele traz com ele a imagem da memória da música que a gente não está mais acostumado a construir. O meio de expressão dele mais ágil, aliás, ele tinha dois, né? Como poeta e como escritor, sem dúvida nenhuma. Mas como professor de música e tendo em vista essa maneira como o disco, a maneira como o rádio se colocavam na vida das pessoas, a música era uma ferramenta importantíssima, porque através da música você podia atuar junto à criança e pensar na musicalização infantil. Você podia pensar na música popular da rua, no samba, como na música popular dos ambientes fechados, a música dos ambientes de cinema, o jazz, como você também podia trabalhar com a música dentro de um teatro, uma orquestra ou música de câmara. Então, a música era um veículo extremamente ágil, porque assim como ela era trabalhada ao vivo, ela podia, através dos registros de disco, ser usada em gravações através do rádio também. A gente observa que em todas as sociedades a música ela é sempre um elemento coletivizador muito importante, né? E ele era como musicólogo, ele sabia que a música a gente sempre usou para rezar, para namorar, para casar, para batizar, para fazer dormir, né? Na hora que a pessoa morre. Então que a música ela entra em todas as funções da vida, né? Esse dado coletivizador da música é realmente muito marcante, né? E como musicólogo ele sabia disso.